As causas da velhice e seus conservantes. Parte 02, dia 18 de junho de 2025. Portanto, não apenas lamentemos nossas ofensas atuais e cotidianas, mas subamos à fonte e lamentemos aquela primeira rebelião que é a raiz do mal, tanto do pecado quanto do castigo. Repito, quando seus ossos tremerem e suas mãos tremerem, deixe seu coração lamentar o pecado que envenenou sua natureza e o tornou miserável. O corpo que foi o instrumento do crime é com justiça o sujeito da punição. Seção 2. A causa imediata e natural da velhice é a secura e a frieza do temperamento do corpo. Segundo a antiga filosofia, existe um certo calor nativo e uma umidade radical gerados em toda a humanidade na concepção pelos quais a vida é preservada. Um é como a chama, outro como o óleo que a alimenta. Doenças e enfermidades são como um ladrão na vela que a faz murchar mais cedo. Mas se tal coisa não acontecer, a lâmpada se consumirá e, por fim, se apagará. Todos os suprimentos de alimentos e remédios não são capazes de manter nem reparar esse calor, nem essa umidade. Mas um temperamento frio e seco cresce no corpo, até que ele esteja completamente exausto e esgotado. É verdade que alguns que herdaram de seus progenitores uma maior quantidade de calor e umidade radicais, e com isso bebidas alcoólicas mais vivas e vigorosas, e estes, não encontrando inconvenientes externos, vivem mais tempo em sua força, como pode ser observado em algumas famílias em todos os lugares. Assim como alguns bons vinhos se preservam da deteriorização por muito mais tempo do que outros, mas com o tempo tornam-se ácidos e sem álcool. Assim, eventualmente, aquela traça da mortalidade que se esconde em todos os nossos corpos desgastará essa vestimenta até transformá-la em trapos. Nenhum cuidado ou arte pode preservar essas casas de barro, pois sua fundação está no pó. Jó 4,19. Seção 3. O terceiro tipo de causas que podem acelerar ou apressar a velhice são as seguintes. 1. A insalubre, pois o ar, sendo o alimento constante das partes vitais, deve necessariamente contribuir muito para a reparação ou decadência do corpo, e quanto mais impuro for, consequentemente o prejudicará e enfraquecerá. Consequentemente, e devido à corrupção dos alimentos, não é improvável que a idade do homem, após o dilúvio, tenha diminuído tanto, de modo que a Faxade, que foi o primogênito no Novo Mundo, viveu apenas metade do tempo daqueles que viveram antes do dilúvio, como se vê pela comparação de Gênesis 5, 27, 11 e 13. O ar tendo se tornado agora mais impuro e insalubre do que antes. No entanto, é extremamente evidente que hoje em dia as pessoas que vivem nesses lugares que choram sob um ar maligno comumente se tornam fracas e débeis, e outras que desfrutam da bênção de um hálito mais puro são saudáveis e insaudáveis na mesma idade. 2. Em segundo lugar, as doenças são outra causa que traz a velhice, pois estas necessariamente enfraquecem a força da natureza pela qual nossa vida é sustentada. Salmo 39, 11.
quando repreendes o homem por sua iniquidade, fazes com que sua beleza se consuma como uma traça, e não apenas sua beleza, mas também sua força e seus ânimos. Fazes com que aquilo que é desejável nele se desfaça. E assim foi com o santo Jó. Tu me enchestes de rugas, o que é uma testemunha contra mim. Jó 16:8. Suas graves enfermidades o havia envelhecido antes do tempo. Assim vemos diariamente diversas pessoas que, em relação ao número de seus anos, não ultrapassaram o meridiano de sua idade, mas, em razão de suas doenças e especialmente da escória que algumas delas deixam para trás, são velhas em sua própria juventude. Estas são como tempestades lá fora, que golpeando a casa mais bem construída, mais cedo a levarão à ruína. O rei Davi disse de si mesmo, Salmo 119:83, tornei-me como um odre na fumaça, isto é, minha umidade natural secou, queimou e murchou. E Ezequias, por causa da doença, lamenta, minha idade passou e foi removida de mim como a tenda de um pastor. Isaías 38:12. Assim o Senhor às vezes enfraquece a força do homem no caminho e encurta seus dias. Salmo 102:23. Isso implica que a vida de um homem e de uma mulher é como uma jornada por este mundo para outro mundo. Agora, por meio de doenças, ele nos enfraquece no caminho, enquanto viajamos pelo mundo, nos faz começar a envelhecer e encurta nossos dias. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.